Bom, doutor, já que a gente está citando alguns transtornos, vamos passar aqui para um próximo que a gente já ouviu falar bastante nos últimos tempos. Aliás, uma coisa que ainda está em conhecimento aí das pessoas, que é a questão da esquizofrenia, né? É comum a esquizofrenia? Não, a esquizofrenia, ela gira em torno mais ou menos de 1 a 1,5% da população. Então não é um transtorno muito comum, mas nós temos... Mas a gente vê muitas vezes casos confusos aí, casos, por exemplo, que vão até parar na delegacia, às vezes acham que a pessoa está tendo um ataque de loucura e tal, e muitas vezes é um doente, né, doutor? Isso, é uma pessoa que não está sendo tratada, não foi diagnosticada e pode estar num surto psicótico. Às vezes o paciente, por exemplo, ele escuta... tem alucinação, escuta vozes que mandam ele agredir alguém, ele pode agredir alguém. Ele pode também ter a sensação de que alguém o está perseguindo e fica agressivo porque ele acredita que aquela pessoa o está perseguindo. Um transtorno que, se não tratado, pode levar a complicações sérias para o paciente quanto para a própria sociedade. Existe uma causa para esse problema, doutor? Os transtornos mentais são multifatoriais. Ou seja, não existe um único fator, uma única causa desencadeadora do transtorno. Você tem geralmente fatores genéticos, na esquizofrenia, fatores do desenvolvimento neurológico na vida intrauterina, e você tem os estressores sociais. Por exemplo, o uso de drogas. O uso de droga pode, por exemplo, em quem tem predisposição, pode desencadear a esquizofrenia, sim. Doutor, um outro assunto, que é o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Quem nunca viu? Pelo menos já vi algumas pessoas terem algumas manias que a gente acha que é mania e às vezes é um transtorno obsessivo compulsivo. Isso é muito comum, né? É comum. Não é uma doença tão comum, por exemplo, como a depressão. O transtorno obsessivo compulsivo, ele leva a um sofrimento muito grande para a pessoa que o possui. Tem as pessoas que têm um transtorno de limpeza. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma sensação de que estão sujas e lavam demais as mãos. Às vezes chegam a deixar a mão, às vezes até quase que em carne viva, de tanto que lava a mão. Tem pessoas, por exemplo, que têm transtorno obsessivo compulsivo, de que não pode, antes de dormir, por exemplo, não der uma volta ao redor da cama, um parente vai morrer. E tem vários tipos de transtorno obsessivo compulsivo que muitas vezes impede até a pessoa de trabalhar e de ter uma vida social adequada. Tem pessoas que ficam prisioneiras desses transtornos. E acabam confundindo muitas vezes com mania, né, doutor? Com mania. Por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que não, quando abrem a janela, tem uma certa medida que ela não pode nem passar e nem deixar menos aberta a janela, por exemplo. Outras que colocam os sapatos, tem que colocar certinho um ao lado do outro. Quer dizer, isso é um transtorno obsessivo compulsivo, né? O transtorno obsessivo compulsivo, existe o transtorno de personalidade e o transtorno compulsivo obsessivo. Quando o transtorno ele provoca sofrimento na pessoa, passa a ser algo que merece tratamento. Eu posso ter uma mania e essa mania não me provocar sofrimento. Quando é uma ideia, quando são sensações que vêm de forma clara na minha mente, eu não quero aquilo, mas aquilo se intromete e eu não consigo dar conta daquelas ideias, daquelas sensações, daquelas imagens, e aquilo me provoca sofrimento, e isso passa a ser considerado um transtorno obsessivo compulsivo. O fato, por exemplo, de pessoas que gostam de guardar muitas coisas às vezes que nem têm utilidade mais, também pode ser considerado um transtorno? A pessoa, ela pode ter mania de guardar utensílios sem provocar sofrimento nela. Pode ser educacional, por exemplo. Agora, a ponto muitas vezes de deixar a casa não ter mais espaço sequer para andar dentro de casa, como a gente já viu casos, inclusive já noticiados aí, aí sim já é um problemão. Aí a gente tem que investigar o que está levando a pessoa a fazer isso.
Pois é, e para todos esses casos, doutor, qual que é a atuação da psiquiatria nesses casos? Fazer o diagnóstico diferencial com várias outras transtornos ou várias outras patologias e iniciar o tratamento para que o paciente ele possa levar uma vida com qualidade e uma vida de inclusão social, porque esse é o grande objetivo do profissional que trabalha com a psiquiatria. Permitir ao paciente levar uma vida social de forma tranquila, de forma prazerosa, sem ser refém dos transtornos que a atormentam. Então, hoje em dia, para todas essas patologias de um modo geral, a grande maioria delas, todos nós podemos tratar e aliviar o sofrimento da pessoa. Então a pessoa pode levar uma vida social normal, pode trabalhar, estudar, casar, ter filhos, levar uma vida normal. Esse é o objetivo, é dar qualidade de vida, dar dignidade para a pessoa, sem preconceito. O mais importante, talvez, fazer a pessoa entender o porquê que ela tem aquilo, né? Isso. Às vezes é onde ela não alcança, né? Por que eu tenho isso? Né? O que fazer com esse transtorno? Como tratar? Quais são os gatilhos? O que fazer para melhorar? Como levar uma vida tranquila, prazerosa, como qualquer outra pessoa? Esse é o grande objetivo do psiquiatra, levar qualidade de vida, dignidade, para a pessoa se sentir bem consigo mesmo e no meio social. E sem medo, sem preconceito, né? Sem medo, sem preconceito. Então, médico psiquiatra. Tá certo. Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde para Todos. Eu agradeço também o convite e me coloco à disposição para quem quiser saber ou tirar dúvidas sobre os seus transtornos. Além de, é claro, ter um bom bate-papo, que o psiquiatra também, né? Além de tudo, né, doutor? Tem que bater bastante papo. Tá certo, muito obrigado, Obrigado. Doutor. Agora, será que comer carambola faz mal para quem tem problemas nos rins? Vamos saber as respostas no Mito ou Verdade? Nossa, isso aí já foi mito antigamente também. Eu lembro que nós fomos num congresso brasileiro de nefrologia, eu e meus colegas de Cuiabá, e nós falamos que nós tínhamos perdido 2 pacientes que tinham comido carambola. E eles não acreditaram. No próximo congresso, 1 ano depois, foi feito um estudo e quem tem problema renal, que a gente fala que faz hemodiálise, não pode comer carambola, que ela tem substâncias na sua composição que, em contato com o organismo da pessoa que faz hemodiálise, pode dar sintomas violentos e pode levar o paciente até a morte. Tá? E, portanto, então, nada de correr riscos aí comendo carambola para quem tem problemas renais. Ficou aí a dica do nosso Mito ou Verdade de hoje. E o Saúde para Todos fica por aqui, lembrando a você que pode acessar lá no YouTube os nossos programas. O youtube.com, você digita Saúde TGA, rever reportagens e ver o nosso programa na íntegra também. Se você quiser participar da nossa promoção do mês de agosto, é só ligar então para o 3326-6030, pedir mais algumas informações, somente a questão do endereço. Ou então nos enviar uma cartinha, né, que é o mais interessante, com uma homenagem aí para o papai. Pode contar a história do seu pai, por exemplo, escrever uma homenagem, uma frase bonita para ele. E a carta sorteada, então, além da gente estar lendo aqui no programa, a gente vai estar oferecendo também prêmios para você aí de casa. Se você quiser enviar um SMS com sugestões, dando dicas aqui para o programa, pode então ligar para o 9978-6240. O Saúde para Todos fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!